hora que a extraordinária unção pegar você, por favor, você vai saber que é Ele. Por que você vai saber que é Ele? Porque você não vai querer outra coisa a não ser a sua presença. A unção, ela quebra, ela despedaça o jugo. Não negocie a extraordinária unção com qualquer prazer desta terra. Então o que é que o mundo precisa? O mundo precisa dessa extraordinária unção que você carrega. Você quer Jesus só no seu ministério? Você quer Jesus na sua vida, entendeu? Mas se você está num ambiente de caos, mas você carrega uma essência, aquele ambiente de caos vai ser afetado pela essência que você carrega. Então não é o de fora vindo para dentro, é o de dentro indo para fora. Jesus chegava e dizia, é chegado a vós o reino de Deus. As pessoas, cadê o reino? Ele estava dizendo que aquilo que ele carregava estava sendo manifesto. Agora é claro, se você não colocar para fora o que Deus colocou aí dentro, aquilo que está fora vai querer invadir o que você tem aí dentro. Então, para mim, essa extraordinária unção é uma chave. Olá, querido, eu espero que você esteja gostando da nossa conversa. Tem muita coisa boa que eu gostaria de compartilhar. É claro que a gente não vai conseguir fazer tudo por aqui, porque são tantas coisas que nos trouxe até aqui, né? Caminhar nessa extraordinária unção é desafiadora. É muita renúncia, muita perseverança e nada mais do que, nada além daquilo que Jesus já tenha feito por nós. Mas nós louvamos ao Senhor pela sua vida e eu quero poder de alguma forma contribuir com aquilo que você recebeu do Senhor. Claro que você não vai conseguir fazer isso tudo sozinho, né? Nós louvamos ao Senhor, como a gente tem falado até aqui, o zelo da unção, proteger, né? Às vezes no ímpeto de crescer, você acaba não tendo, não se preocupando com pessoas que ao seu redor vão ajudar a guardar seu coração. Foi um cuidado que eu sempre tive, foi ouvir os irmãos mais velhos, foi ouvir os pais da igreja, foi ouvir as pessoas que, né, as pessoas que já têm as suas cãs, seus cabelos brancos, suas experiências. Então, homens que passaram na minha vida, que me discipularam muito, alguns me constrangeram muito, alguns me desafiaram muito, alguns protegeram e guardaram meu coração, né? Homens como o pastor José Rodrigues, que foi um homem, um ancião, que sempre guardou meu coração, um homem que me ama muito, eu lhe amo muito também, um homem íntegro, reto, né, zeloso e de boas obras, né? O pastor José me deu discipulados. O pastor José levava a gente para o quarto dele lá em Trindade e sentava uma vez, recentemente eu e o Lapa fomos no quarto dele, sentamos lá em cima, na cama dele, e ele falando sobre as tentações. Ele falando, né, o pastor José tem 84 anos, se eu não me engano, 85, e ele falando sobre, Luiz, você tem 50 e poucos anos, você vai ser tentado, quando você tiver 60 você vai ser tentado, quando você tiver 70 você vai ser tentado, e com 80 você ainda vai ser tentado. Não pense que a idade vai amenizar, né, as tuas tentações, porque cada ano que passa você vai crescendo mais, você vai atraindo mais pessoas por causa dessa extraordinária unção. Então, o pastor José foi uma pessoa extraordinária que passou na minha vida. O apóstolo Gustavo Lara, né, eu estou indo de trás para frente, o apóstolo Gustavo Lara, uma pessoa que me ensinou tudo que eu sei sobre o apostólico, sobre o reino de Deus, uma pessoa que me desafiou, que acreditou, né? Gustavo, um precioso amigo, um grande homem de Deus, uma família linda, um homem nobre do Senhor Jesus, que ele vinha para o Brasil, ele é argentino, ele vinha para o Brasil, ficava na nossa casa e, meu Deus, tanto tempo, a gente conversava, passava a noite conversando, orando. Ele dizia, Luiz, vamos orar um pouco? Vamos orar. Homens que realmente nutriram o meu coração, né? Homens que realmente se preocuparam com aquilo que eu carregava, que não bajularam, mas me ajudaram a proteger a unção.
La gente come de mí As pessoas comem de mim cuando yo estoy vivo. quando eu estou vivo. Pero la gente come de Mas as Cristo pessoas comem de Cristo cuando yo estoy muerto. quando eu estou morto. Homens como o pastor Dave Robson, que nos ensinou sobre oração em línguas, né? O Dave Robson ia nas conferências do Dave, tem até um vídeo que roda por aí, que em 2003 eu tive numa conferência do Dave Robson, quem estava traduzindo era o David Keeler, e ele estava traduzindo. O David veio na minha frente assim, botou a mão na minha cabeça e começou a profetizar sobre uma medida de graça que Deus estava me entregando, e chorei, não consegui dirigir de São Paulo para cá. Pastor Lapa, o pastor Saulo, que vieram trazendo o carro, eu tive que vir chorando no banco de trás. Foi dias tremendos. Outro dia eu estava numa conferência do Dave Robson em São Paulo, em 2002. O Kila estava traduzindo e o Dave Robson estava ministrando sobre oração em línguas. Eu parei, ele botou a mão na minha cabeça, lá na frente. Aí você disse: você correu atrás de avivamento? Irmão, quando você quer muito uma coisa, me entenda, não era idolatria, não era atrás dos homens que eu estava. Eu queria aquilo, porque eu sabia que era diferente. Quando aquilo me pegava, eu sabia que era algo diferente. Você não precisa crer que ele fez algo em você, porque você já sabe disso. God took his hand and reached in and adjusted grace. Deus pegou, tomou a mão dele, levou ela no seu interior e ajustou a medida de graça. E você recebeu uma operação inteira que você não possuía. Did he earn it? Ele a mereceu? A mereceu? Não. He just got it. Ele apenas recebeu. Can you really believe he'll heal eyes? Vocês realmente creem que ele vai curar os olhos aqui nessa noite? Homens como Benny Hinn, né? Estive em 5, 6 conferências com o Benny Hinn. Fall in your presence. That's glory here, people. Pick this guy up. The glory of God, come here, you sir. God's going to anoint you and use you greatly. Deus vai ungir e usar você grandemente. Get ready. Se prepare. Power on your life in the name of the Lord. Tive a oportunidade de estar na plataforma, porque os irmãos que nos convidavam para ir, eles que traduziam o Benny Hinn no Brasil, então eu estava sempre por perto, recebendo aquela unção, desfrutando daquele ambiente, né? E foi extraordinário. Homens como o meu amigo Luciano Subirá, que passou na minha vida, assim, o cara que ensinou no Mevan. Quando o Mevan começou, ele ajudou, o cara que ajudou muito a gente a montar discipulado, a trabalhar como igreja local. O Subirá é um homem extraordinário. O precioso Cote, né? O Marcos de Souza Borges, o Cote, que trabalhou muito, ajudou muito na minha libertação, em relação à paternidade. O Cote foi um cara extraordinário. Homens como o Djalma Toledo, o irmão mais velho, eu considero até hoje o irmão mais velho, né? E que passou pela minha vida e somos amigos até hoje, e tantos outros homens de Deus. Mas eu quero ressaltar um aqui em especial, o pastor Irineu Gruber. Irineu sem palavras, né? O Irineu foi um cara que me botou na mochila dele, na bagagem dele, me levou para a África, me levou para os Estados Unidos, me levava para pregar junto nas conferências dele, compartilhava dos recursos, né? O cara sempre assim, você nunca viu nenhum indício de ciúme, de inveja no Irineu. Ele sempre acreditou muito na gente, sempre nos impulsionou. Eu tenho uma dívida de honra com o velho Gruber, meu amigo.
Ele foi um cara que... Eu ouvi uma mensagem do Irineu em 1998 sobre construindo um altar para Deus. Eu estava recém-pastor, tu vê que eu aceitei Jesus em 95, 98 eu já era pastor, junto com, depois com o saudoso bispo Samuel Francilino também, que nos abençoou muito e passou na nossa vida, lá no Centro Evangelístico, e o Irineu foi pregar lá, eu ouvi o Irineu pela primeira vez, eu quase entrei em coma espiritual, a mensagem que o Irineu pregou sobre construindo um altar para Deus. Hoje, o Irineu é meu vizinho, aqui, mora aqui em Itajaí, tem um apartamento aqui, né? É meu vizinho e eu amo muito esse cara, ele me abençoou muito. E os pastores que passaram pela vida da gente, o pastor João Rosa, o pastor Francisco, o pastor José Guessa, o bispo Samuel Francilino, são as pessoas que também nos despertaram muito para o ministério. Eu louvo a Deus. Olá, eu sou o pastor Irineu Gruber, que Deus abençoe a todos aí. Eu queria hoje dar um testemunho a respeito do meu amigo, apóstolo Luiz Hermínio. Eu o conheci há mais de 20 anos atrás. E nesse conhecimento se desenvolveu uma amizade, mas eu queria falar um pouquinho nesses 20 anos, algumas coisas que aconteceram nessa caminhada que Deus proporcionou na nossa vida. Eu lembro do Luiz, quando eu o conheci há mais de 20 anos atrás, ele começou a viajar comigo pelo Brasil, em alguns eventos que a gente tinha chamado Andando no Poder. E eu queria destacar duas coisas. Naquele tempo o Luiz não era conhecido, o Luiz não era um pastor de uma grande igreja, ele não era pastor nacionalmente conhecido. Mas havia no Luiz duas coisas que eram muito evidentes. Primeiro, a fome que ele tinha de aprender, de se submeter. Eu lembro ele sempre escrevendo na Bíblia, num caderninho, todas as reuniões que ele estava, assim, a maneira com que ele se sujeitava em aprender. A segunda coisa é como ele servia. Como o Luiz nos serviu. Eu lembro que, assim, desde as coisas mínimas, mais básicas, como vender o nosso material, carregar caixa, sempre o Luiz estava pronto a servir, era uma marca, era uma característica na vida dele. A gente estava desenvolvendo uma amizade, uma caminhada, mas essas características sempre eram evidentes no seu ministério. O de aprender e também o de servir. Depois essa amizade ficou mais forte, nós acabamos viajando por outros países, principalmente em obra missionária. O Luiz, eu levei ele para a África. Eu lembro de um episódio na igreja do Luiz. O Luiz sempre foi esse coração de semear, de dar, né? E eu lembro que nós fizemos um trabalho de uma conferência missionária no Mevan. O Mevan ainda era uma igreja pequena, era uma instituição pequena, mas eu lembro que ao levantar uma oferta para missões, nós ganhamos muitas Bíblias, eu acho que mais de 60 ou 70 Bíblias de estudos que as pessoas deram e escreveram para a gente, e a gente entregou na África para os pastores isso. Mas nessa noite também, a oferta foi vários carros, motos, dinheiro. Eu lembro que até as crianças, elas vinham chorando, não é que isso foi pedido, mas elas vinham chorando entregar até os seus brinquinhos. Então é uma coisa que me marcou muito, uma igreja que se fundamentou em dar. Então essa bênção de Deus sobre o Mevan, sobre a vida do Luiz é muito forte, isso me marcou muito. Depois nós viajamos para a África, fomos para países, eu acho que África do Sul, Moçambique, Angola, acabamos viajando juntos. Sempre o Luiz foi muito divertido nas viagens. Ele sempre era aquela pessoa que tinha uma alegria especial, sempre uma alegria contagiante, né? E também foi desenvolvendo esse ministério, ser um ministro de Deus, muito apaixonado por Deus, muito honesto para com Deus, e foi desenvolvendo. Eu lembro que também a gente viajou para os Estados Unidos, eu levei ele para os Estados Unidos, e
Eu lembro de um episódio que nós estávamos nos Estados Unidos, em que eu estava pregando na reunião, o Luiz me acompanhava, né? Mas o pastor sentiu naquela noite de dar uma oferta e deu uma oferta para ele. A gente sempre brincava, né? Que eu é que pregava na reunião e ele tinha uma bênção que ele ganhava oferta, então, daquela noite. E claro que é uma brincadeira, assim, a gente desenvolveu com o Luiz. Luiz se tornou esse grande ministro, esse homem honrado, esse ministro honrado que não tocou só a sua cidade, hoje toca o Brasil, nações do mundo, né? E a gente desenvolveu essa amizade. Então, hoje eu amo a vida do Luiz, porque ele me abençoa muito, abençoou a casa dele é uma amizade com uma extensão mais profunda. Mas eu honro muito o ministério do Luiz Hermínio, aprendo muito com o ministério dele, com aquilo que Deus colocou que Deus colocou nas suas mãos. Então, Luiz, que Deus te abençoe, meu amigo. Você é importante no meu coração, você é importante na minha vida e você é muito importante para minha casa. E você também é muito importante para esta nação, para o Brasil. Você é um presente de Deus para a nossa geração, para os pastores dessa geração, para as ovelhas dessa geração. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus nunca se aparte da sua vida e da sua casa. Um grande beijo no coração, meu amigo apóstolo Luiz Hermínio. Glória a Deus por esses homens que ajudaram a gente, todos eles. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Pessoas que passam na sua vida e deixam uma marca, pessoas que passam na sua vida, às vezes deixam uma dor, pessoas que passam na sua vida, às vezes deixam uma cicatriz, mas tudo contribui, né? Se você tem um propósito, se Deus te chamou, certamente essas pessoas vão contribuir para aquilo que você recebeu do Senhor. E eu sempre que eu falo desses homens, por exemplo, deixa eu usar aqui o meu velho Gruber amigo, o Irineu, ele fazia as conferências andando no poder, né? Conferência extraordinária com Heloísa Rosa, David Kirno, Cirilo, pessoal que saía para ministrar, Joelma Facchini, e eu sempre ia, os Irineu sempre me dava a oportunidade de estar junto. Eu me lembro uma vez que a gente ficou 15 dias dentro do micro-ônibus, viajando o Brasil, pregando, e eu vou ser franco mesmo, assim, para você, eu não me achava capacitado para vocês, né? Eu não me achava capacitado para estar ali naquela plataforma pregando com os meus irmãos. Eu ia mais para estar junto, eu queria estar junto. Eu queria estar junto, se tivesse que pagar minha passagem, se tivesse que pagar, eu queria estar junto, eu queria desfrutar do ambiente. Eu ia para ficar na mesinha do Irineu lá, vendendo os CDs dele, as fitas cassete, né? Os primeiros livros, eram os livretinhos. Na realidade, o Irineu trabalhava muito com fita cassete e CD, aquelas fitas de VHS, de videocassete. E eu ia mais para ficar com o Irineu, para ficar junto, né? Ele falava, eu anotava tudo. E glorificado seja o nome do Senhor por isso. A gente teve experiências profundas e até que um dia o Irineu disse, Luiz, você prega hoje? Eu digo, eu prego. E aí preguei um dia, preguei o outro, depois fui para a África fazer conferências com ele em 2003, ficamos 15 dias em Angola, depois ficamos mais em outra viagem, ficamos 15 dias em Moçambique, depois fui para a casa dele nos Estados Unidos, fiquei hospedado na casa do Irineu, ele me levava para apresentar os pastores dos Estados Unidos, e tem até um fato engraçado, que um dia ele estava pregando lá nos Estados Unidos e eu fiquei cuidando da mesinha dele, né? Da mesinha do material dele ali, dos CDs, naquela época eu não tinha livro ainda, das fitas e tal. E ele pregou, e eu estou lá cuidando do material dele. De repente, o pastor da igreja, na hora de terminar o culto, o pastor da igreja pegou o microfone e disse, irmãos, louvado seja Deus pela vida do pastor Irineu, mas eu estou sentindo de dar uma oferta para aquele moço que está lá cuidando dos livros do Irineu. E era eu. Me deu $1.000 de oferta. O Irineu falou assim, muito bonito para você. Eu que prego e você que ganha a oferta. Falando de modo brincando, né?
engraçado. Então eu tive de bons momentos com o Irineu. O Irineu é um cara muito humano, muito ajudador, né? Um cara que se preocupa com as pessoas, e eu louvo a Deus pela vida dele. E também por todas as pessoas que tocaram a nossa vida, né? De alguma forma. Todos os homens e mulheres que Deus usou para ministrar, para profetizar. Você não pode desprezar nada, né? Tudo passa na sua vida, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se temos o mesmo propósito, as diferenças contribuem, né? A unção, a extraordinária unção, ela não prende você dentro de uma caixa. A ideia da unção é que você seja voz em todos os viés de uma sociedade. Se impressione com continuidade, com pessoas que estão há 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, adorando o mesmo Deus, servindo o mesmo Deus. Nós não podemos nos perder no caminho por dinheiro, por fama, por vanglória. Nós não podemos, nós não temos esse direito. Se nós crescermos em Cristo, nós vamos crescer por dentro. Eu acredito, né, já que a gente está falando dessas pessoas que passaram na vida da gente, eu acredito que você não herda a unção de quem você anda, você herda a unção de quem você ama. Porque Judas andou com Jesus e não herdou nada de Jesus. Então eu amei essas pessoas, eu amei os meus irmãos, amei e amo os pastores até aqueles que passaram, assim, de alguma forma foram duros comigo, né? Me confrontaram, na realidade não me afrontaram, mas me confrontaram para que a gente chegasse nesse lugar, né? Então, como é importante, por exemplo, você pode imaginar um Mevan com Luiz Hermínio sem Lapa? É difícil demais, né? Como é que o Mevan, Luiz Hermínio, vai funcionar se é um cara como Lapa, se é um cara como Ulisses, meu irmão, se é um cara como Júnior, sem Juscelio, sem Jackson? Meu Deus, os irmãos que eu abro meu coração, que eu confesso as minhas tentações, que eu confesso as minhas mazelas, né? Como que seriam esses irmãos, né, sem homens que estão aqui desde o começo? Gladson, Alexandre Muracava, Fernando, Felipe Vilela, né, o próprio Cristiano Barroso, que viaja comigo, meus genros, meus filhos, né? Meu Deus, Samuel, Anderson, como seria difícil sem meus filhos e minhas filhas. Todas as pessoas, queridos, todas as pessoas que passam pela sua vida, por favor, respeite essas pessoas. Você consegue imaginar um Mevan sem toda essa movimentação apostólica, sem todo esse cenário, né? Homens que passaram na minha vida acreditaram, né? Homens como o Jefferson, né? Homens como o Jason, que eram pobres e enriqueceram trabalhando e enriqueceram ouvindo o Evangelho, e quando enriqueceram começaram a contribuir com o ministério, nos abençoaram com casa, com carros, para a gente poder continuar fazendo a obra de Deus sem, né, precisar pedir nada para ninguém, graças a Deus. Teve irmãos que Deus passou pela vida da gente que nos ensinou coisas práticas, tem irmãos que nos ensinou coisas teóricas, tem irmãos que nos ensinou prática de vida. Então eu sempre digo que a extraordinária unção, ela é uma espada, mas o caráter de um homem é o escudo, não é? Então você não herda a unção de quem você anda, você herda a unção de quem você ama. Então esses irmãos que passaram pela vida da gente, muitos estão conosco até hoje aqui trabalhando, né, funcionando, e graças a Deus por todos eles. Eu, né, certamente vou esquecer de muita gente, né? Os irmãos que viajam comigo ministrando, né? Todos contribuíram, todos ajudaram a carregar essa graça, essa carga, né? Existe um nível de exigência de Deus para a gente se mover numa unção extraordinária. E sem essas pessoas, certamente eu não seria tratado no comportamento, eu não seria tratado no relacionamento. É muito mais simples. Você vai perceber, por exemplo, que as pessoas começam a crescer, elas vão desprezando os velhos amigos, vão soltando os velhos amigos, né? Principalmente a presença de Deus. Tem gente que começa bem na presença de Deus, aí fica conhecido, fica famoso, fica em evidência, se torna popular,
mas vai deixando a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com os velhos amigos, né? E louvado seja Deus, né? E tudo, que seria de mim sem Iraci, né? Meu Deus, não tem... Então assim, gente, se eu fosse pontuar tudo, é muita coisa, né? Andar nessa extraordinária unção, eu digo extraordinária, porque quando eu digo extraordinário, você deve estar pensando, o que esse cara está tentando dizer com extraordinário? Olha, para mim, extraordinário é aquilo que é fora do ordinário, é excepcional, é raro, é que causa admiração, é estranho, é excessivo. Extraordinário é isso, é acontecimento imprevisto. Você está aqui orando, de repente acontece alguma coisa. É isso que a gente tem experimentado. Não é sem sensacionalismo, sem misticismo, não é sem exibicionismo, mas ela existe. A extraordinária unção existe. E para você viver e se mover plenamente nela, não despreze as pessoas que Deus coloca do seu lado. Não as use, né? Empodere essas pessoas, não use elas, empodere elas. E graças a Deus eu tenho um relacionamento, até com os irmãos que saíram do Mevan, que não congregam mais com a gente, né? Mas a gente ainda tem amizade, tem relacionamento, eu não tenho problema com ninguém. Né? Se alguém tem problema comigo, eu sinto muito, mas sou um cara legal, viu, gente? A extraordinária unção, ela tem que deixar você legal e você tem que ser acessível. Você tem que ser acessível. Você não é uma represa, você é um rio. A água passa por você e corre, não é? A água passa por você e corre. Então, esse é o meu lugar. Eu respeito os irmãos, honro os irmãos, que todos, até aqueles que... Olha, teve uns irmãos que fizeram mal para mim, viu? Mas eu amo eles também. Por quê, pastor? Porque as pessoas que você menos consegue transformar são as que mais transformam você. Então eu fui muito tocado e muito transformado por todos os irmãos. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada pode nos separar do amor de Deus. E eu louvo a Deus pelo relacionamento. Toque-os. Levanta esses meninos do futebol, Senhor. Use eles nos estádios, use eles nos ginásios, use eles nas nações. Que a América se prostre aquilo que o Senhor vai fazer através deles. Eu declaro isso, declaramos isso sobre essa família de missionários. Sim, Deus, que tem se dedicado à tua obra por anos, por anos, por anos. Receba a glória de Deus. Fogo. Eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Dequias, receba fogo, receba fogo, receba fogo aí. Glória a Deus. Receba. Assim, você começa a andar recebendo desses irmãos, né? Eu sempre digo, é uma frase que se você procurar na internet, você vai encontrar. A coisa mais importante que você pode dar para alguém é acesso e oportunidades. E eu, gente, de verdade, eu abracei todas as oportunidades que me deram. Até aquelas que eu pensei assim, isso não vai dar nada, não vai... Mas eu entrei. A porta abriu, eu entrei. Era alguém que estava com boa intenção, eu entrei. E aí, eu também me tornei, hoje, acesso e oportunidade para muita gente. Por quê? Porque eu recebi isso. E eu só estou multiplicando o que eu recebi. Como não ser bênção na vida desses irmãos? Porque assim como foi comigo, os irmãos me deram acesso e oportunidade. Eu tive, por exemplo, oportunidade, pastor João, pastor Francisco, né? Com pouco tempo de cristão, me deixaram ser líder de jovens, fui cuidar dos jovens. Pastor José Gesser me deu a oportunidade de ir para a rádio, né, de cuidar de 2 igrejas com 2 anos de fé. Bispo Samuel Francilino me levou para a televisão, me levou para o rádio, me deu uma casa para morar, né, me deu um apartamento para morar. Poxa, me deu a oportunidade, aumentou meu salário 3 vezes num ano. Sabe, era a linguagem de amor da época, assim. Eu fui muito abençoado por esses irmãos.
muito. Eu tenho uma dívida de honra com esses irmãos. Alguns já partiram para a eternidade, outros aqui estão na terra ainda. Então, como não ser grato? E como não se tornar aquilo que você recebeu? Não é? Eu não quero mostrar o caminho, eu quero ser o caminho. Eu sei que o caminho verdadeiro é Jesus, mas eu quero ser o caminho. Eu quero ser o caminho para essas pessoas. Porque eu também tive oportunidade. Se eu não tivesse alguém que fosse lá na boca me buscar na droga. O pastor João chegava no portão assim, o Luiz Hermínio tá aí, tá? Disse, Pedro, vim aqui. Aí eu vim, ele disse, ô Luiz, o que é que houve? Eu digo, pastor, não estou aguentando. Ele disse, vamos lá para casa. Hoje a gente vê assim, tudo o que aconteceu e no que Deus levou o pastor Luiz Hermínio, hoje pastor, né? É fruto dos encargos pastorais, de você acreditar na pessoa, de você acreditar naquela joia bruta que vem nas mãos. Às vezes até mesmo como um lixo humano, mas você acreditar que por detrás daquele farrapo de gente, por detrás daquela pessoa excluída pela sociedade, existe uma alma que tem um valor inestimável para Deus. E nosso papel como pastor não é cuidar das ovelhas bonitas que chegam, porque a igreja vende tudo, o ministério vende tudo. Vem a ovelha limpinha, bonitinha, mas também vem as ovelhas cheias de carrapicho, cheias de doenças, cheias de feridas, e que é essa que precisa ser tratada. Não desprezando as outras, é claro, mas nós temos que olhar e ter a revelação de Deus. A primeira coisa que o pastor deve buscar em Deus é uma revelação de Deus, em pastorear, em olhar para a pessoa, acreditar, profetizar na vida daquela pessoa, porque a nossa palavra tem poder. Liberar bênçãos para essas pessoas, liberar bênção para os seus subordinados. É isso que a obra de Deus precisa. Não viver num ciclo invejoso, o púlpito é meu, a igreja é minha. Não, nós somos apenas mordomo de Deus. E o nosso trabalho como pastor é ensinar, é acreditar nas pessoas, é abençoar essas pessoas, liberar palavra profética na vida dessas pessoas. Me levava drogado para a casa dele, me ajudava. Né? Como não ser grato? Um cara que não sabia nem falar direito. O bispo Samuel abriu a oportunidade me botou na televisão, me botou no rádio, respeitou a unção que eu carregava, considerou os dons. Hoje eu estou fazendo só o mesmo que eu recebi, porque eu só estou multiplicando aquilo que eu recebi. Né? Hoje a gente tem uma gama de filhos aqui no Mevan, né? São 27 nações de pessoas ligadas conosco, igrejas, né? Meu Deus. Então, como não deixar o rio correr? Se é o rio que corre para cima, ninguém pode parar um rio que corre para cima, não. Então, para mim, se mover na extraordinária unção, quando eu falo de proteger a unção, eu não estou dizendo que você não pode deixar ela fluir, você tem que deixar, a unção tem que fluir. A Bíblia diz o quê? Jesus repete em Lucas 4,18 o que Isaías falou no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para. Foi para alguma coisa, foi para um serviço, foi para uma manifestação, foi para uma continuidade. Se eu não vou continuar, para que eu vou? Para que eu quero a extraordinária unção de Deus? Para quê? Se não for para continuar, não, eu sou um rio, não sou uma represa, nada vai parar em mim, não. Eu estou que nem José no Egito, eu vou morrer um dia, mas Deus vos visitará e vos tirará daqui e levará vocês para lugar mais amplo. Um dia eu não vou estar aqui, né? Um dia eu também vou para a eternidade. E vai demorar, viu? Mas um dia eu vou. E tem que continuar, o rio tem que continuar correndo. Como eu vou fazer se eu não permitir? Por exemplo, Moisés andou com aquele povo 40 anos no deserto, mas ele nunca circuncidou ninguém. Ou seja, as demandas do serviço do deserto tomou tanto tempo de Moisés, Moisés nunca circuncidou alguém para assumir aquela promessa. Por isso, quando chegou em Josué capítulo 5, Josué teve que circuncidar todo mundo, né? Para tirar o opróbrio dele, ou seja, a vergonha. Então, o meu trabalho hoje é preparar pessoas, é empoderar pessoas, é conversar com pessoas, é gastar tempo com gente. Eu, quando não estou com o Espírito Santo, com a minha família, eu estou com pessoas.
Então, esse é o propósito de Deus. Pior, porque quando você começa a ajudar pessoas, o que acontece? Aí você se frustra, porque amar é correr risco, confiar é correr riscos. Você se frustra, você se machuca, porque às vezes você espera um retorno que não vem. Por isso você tem que pensar num texto que Paulo explica muito bem isso. Em 1 Coríntios 9:19, Paulo diz assim, ó, embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Ou seja, eu tenho que ser livre da sua opinião para poder te ajudar. Senão eu não vou te ajudar. Se eu não for livre da tua opinião. Né? Eu vou ajudar só se você me recompensar. Eu só vou ajudar se você recompensar. Eu só vou fazer alguma coisa para Deus se eu ganho alguma coisa com isso. Não é? Senão eu não faço. Então eu não sou livre das pessoas, eu estou preso aos sentimentos, às ofensas. Eu acredito, gente, que um homem que não se ofende, ele é uma semente para a unidade. Eu acredito que alguém que se torna assim impermeável na ofensa, impermeável nos ataques, impermeável nas calúnias, impermeável nas críticas, essa pessoa, ela tem a probabilidade sim de se tornar uma semente para a unidade. Por quê? Porque ela está livre de gente. Você só pode servir se você é livre das pessoas. Então, eu não penso em deixar de ajudar, não. Às vezes penso, mas dura 10 minutos. Daí depois já volta tudo de novo. Por quê? Porque como é que você vai viver no evangelho, debaixo de uma extraordinária unção dessa, sem querer ajudar as pessoas? Como é que você sabe que você tem dom de cura, você passa o doente, você não quer orar por ele? Como é que você sabe que se você pode falar alguma coisa que vai mudar aquela pessoa, você não vai falar? Às vezes eu deparo com pessoas no aeroporto, pessoas que eu não sei o nome, não conheço, o cara tá lá brigando, nervoso, pá. Às vezes senta do lado da gente no avião, né, e tal, e fala, você espera a oportunidade, né, e vai tocando devagarzinho, vai sendo legal, vai ministrando. Então, se o rio está correndo, irmão, não tem prazo de validade não, né? Você pegar uma garrafa d'água, né? Por exemplo, eu estou bebendo uma água aqui, ó. Aqui dentro tem água, né? A garrafa d'água, se eu deixar essa água presa aqui dentro, ela tem prazo de validade, eu não vou poder beber. Se você pegou uma garrafa d'água mineral, tem prazo de validade escrito embaixo. Está escrito assim, ó, válida até... Por quê? Porque a água está presa. Então, uma unção presa também tem prazo de validade. Mas se essa mesma água estivesse correndo numa cachoeira, ela tem prazo de validade? Tem? Não tem. Então a unção é a mesma coisa. Deus te dá unção para passar por você e tocar alguém. E se o azeite é novo, nada é velho. Se a unção é nova, nada é velho. Eis que faço nova todas as coisas. Então isso é a unção extraordinária de Deus. Você só tem que cuidar, porque à medida que você vai trabalhando, você tem que tomar conta, porque é o seguinte, né? Tempo é dinheiro. Como assim, pastor? Tempo é vida. Veja bem, você trabalha numa empresa, você trabalha 8 horas por dia numa empresa. No final do mês, ou no começo do mês seguinte, você ganha o teu salário por ter dado o seu tempo para aquela empresa. A minha pergunta é, aquele tempo você terá ele de novo? Nunca mais. Então você não deu só tempo para a empresa, você deu vida. Tempo é vida. Então quando você gasta tempo, não sei se nem cabe essa palavra aqui, gastar tempo. Quando você investe tempo, vamos usar essa que é mais bonita. Quando você investe tempo na presença de Deus para buscar a Deus, você está dando o que para Deus? Vida. Você está dando vida. A vida que Ele criou, a vida que é dele. A vida que não é sua, nem a sua vida é sua. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tempo você não tem, você tem que arrumar.
Ninguém tem tempo. Pessoa diz, ai, eu tô sem tempo. Vamos lá, tô sem tempo. Vamos cá, tô sem tempo. Então o que é que eu faço? É as primeiras horas do dia. As primeiras horas do dia eu procuro ficar solito, né? Ficar sozinho. Venho pro meu lugar. Às vezes eu oro. Às vezes eu ligo o som, fico ouvindo. Às vezes eu deito no tapete, fico aqui. E às vezes, silêncio renovador. Falo nada, não leio nada, não escuto nada, fecho tudo e fico em silêncio. E aí Deus começa a ministrar no coração. E quando Ele começa a mostrar você para você mesmo, e aí o que acontece? Você se torna mais o quê? Você se torna mais sucinto, né? Mais preciso, mais conciso. Aquilo que você demoraria muito tempo para fazer, porque você deu o seu tempo, que é a sua vida, para Deus, você vai fazer em menos tempo. Você se torna mais preciso, sabe? Você não é um clínico geral, você se torna um especialista. Por quê? Porque a revelação, ela nasce da intimidade. Né? E à medida que você vai recebendo revelações do seu Espírito, da presença de Deus, meu Deus, coisas que você ia demorar muito para acontecer, elas acontecem rápido, porque agora você está caminhando debaixo de uma palavra. Lembra do texto que Pedro pescou a noite inteira, Lucas 5, e não pegou nada? Ele trabalhou na força dele e não deu certo. Quando Jesus entra no barco dele e diz, volte lá e lance as tuas redes no mar mais profundo, aí, o que acontece? Ele foi pela palavra de Deus. Ele disse, eu já pesquei e não peguei, mas agora eu vou de novo porque tu falou para ir. Tu me deste uma palavra. Então assim, quando Jesus entrou no barco do Pedro, eles puderam ficar ali no rasinho, pescando, conversando e tal. Mas quando Jesus entrou no Pedro do barco, aí teve que ser no fundo. Então assim, você quer Jesus só no seu ministério ou você quer Jesus na sua vida? Você quer Ele só no seu ministério para usar os dons para os outros ou você quer Ele na sua vida, curando o seu coração, trabalhando no seu interior, mudando o seu caráter, aperfeiçoando você e deixando você mais parecido com Cristo? Eu não sei quanto a você, mas eu não quero só ser usado por Deus, eu quero ser aprovado por Deus. Então, por isso que eu preciso gastar tempo. Se hoje eu pudesse, eu ainda não posso, mas logo, logo eu vou poder. Eu passaria muito mais tempo no altar do que no púlpito. Muito mais tempo. Hoje eu ainda viajo bastante, prego em muitas conferências, muitos cafés com pastores do Mevan, muito café, muita reunião de pastor, e todo pastor quer 10 minutos, quer conversar, e às vezes eu preciso dar atenção porque os casos são sérios. Mas eu confesso para você, eu preferiria passar mais tempo, entendeu? Com o meu Jesus, porque eu fui transformado ali. Você não faz curso de amor, você não faz curso de transformação. Eu fui transformado ali, na intimidade, de glória em glória, com o rosto descoberto, refletindo a sua presença. Eu fui transformado ali de fé em fé, né? De glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, não existe vida estática no Evangelho. Nós estamos em constante movimento. E para quem você está dando o seu tempo? Porque para quem você dá o seu tempo é que governa a sua vida. Então, gaste tempo com o Senhor. Avivamento para mim é isso. É a soberania de Deus sendo estabelecida e as responsabilidades dos homens sendo praticadas. Então, eu preciso entrar nesse lugar. Não sei, eu não tenho. Quando eu não sei o que fazer, eu não faço. Eu vou fazer por quê? Só porque os outros estão esperando que eu faça? Não. Quando eu não sei o que fazer, eu vou orar, vou buscar Deus. O que é que eu faço? Compro, vendo, adquiro, não adquiro, solto, seguro? O que eu faço? Vou, não vou? Então, esse lugar eu preciso achar ele na presença de Deus. E o que você não conquistar na intimidade, esquece. Você não vai conquistar em outro lugar. Nós temos que pensar que a extraordinária unção não priva
você e não isenta você de viver situações difíceis. Eu já tive enfermidades, eu já fiz cirurgias, eu já passei necessidades, já passei privações, né? Eu já fui agredido. Eu já fui agredido com palavras e com gestos, com atitudes. Você tem que aprender a lidar com isso, porque a extraordinária unção não isenta você da cruz. Na realidade, a popularidade, ela não te protege. O que te protege é a missão, né? A popularidade empurrava Jesus para o trono, mas a missão empurrava ele para a cruz. E é necessário a realidade presente para revelar o que realmente você carrega. O que é que afunda o navio? É a água de fora ou a água de dentro? O que afunda o navio é a água de dentro. Então, assim, a água está ali fora, é um oceano de água. Mas o navio não afunda. Mas se entrar a água dentro, ele afunda. Então você não pode permitir que as situações externas, elas ataquem você. Paulo diz o quê em 2 Coríntios capítulo 4, versículo... Não, capítulo... 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Paulo diz assim, ó: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E aí ele começa a dizer no versículo 8: em tudo sou atribulado, porém não angustiado, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. Por isso, Paulo diz, em nós opera a morte, para que em vós opere vida. Paulo disse, nós temos um tesouro interno. Gente, está aqui dentro o tesouro. A unção é aqui. Tem uma unção sobre. No Velho Testamento fala de uma unção sobre, que ela vinha sobre os homens. Mas no Novo Testamento fala da unção em, que o Espírito vem habitar em você. Não é? Se ele veio habitar em você, claro, essa unção vai se manifestar sobre os outros. Mas é aquilo que a gente fala de transbordar, né? A pessoa só pode transbordar se ela estiver cheia. Quando você é cheio, você é ministrado. Quando você transborda, você ministra tudo que está ao seu redor. Então, você em tudo sou atribulado aqui fora, porém não angustiado. Perseguido, porém não abatido. Perplexo, porém não desanimado. Ou seja, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste na minha carne mortal. O que Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 7 a 11 ali? Ele está dizendo o seguinte, que as coisas que acontecem fora de mim, elas não podem afetar o que eu sou aqui dentro. Então a extraordinária unção habita em você, porque o Espírito habita em vós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não é porque ele é menos importante, é porque ele foi a terceira pessoa a ser revelada nas Escrituras. Eu creio dessa forma. Então, nós precisamos entender isso, que se você tirar os olhos de dentro e começar a olhar para fora, você vai desanimar, você vai fraquejar, você vai se perder. O que você carrega é potencializado com a unção. Ou seja, tem gente que diz assim, você já ouviu essa frase? Diz assim, ó, quem vai para a política se corrompe. Não, não se corrompe. Já estava corrompido. E só se materializou aquilo que já havia dentro da pessoa. Entendeu? Mas se você está num ambiente de caos, mas você carrega uma essência, aquele ambiente de caos vai ser afetado pela essência que você carrega, não você ser afetado por aquele caos. Se sua essência já estava corrompida, aí sim. Não é verdade? Então, vamos usar aqui a semente da pipoca. Você pegou um milhinho de pipoca, dentro daquele semente tem uma pipoca. O que é que você precisa fazer? Você precisa expor aquele milho a uma certa temperatura, com fogo, azeite, né? Olha aí. Quando aquele milho alcança uma determinada temperatura, o que é que acontece? Ele explode. Explode por quê? Porque ele entrou na temperatura. Ou seja, o que tem dentro de você, essa extraordinária unção, ela precisa de uma determinada temperatura. Por isso que você tem que buscar Deus, você tem que orar e você não pode permitir, né? O que Paulo fala em Romanos? Paulo, para mim, é a pessoa que explica bem isso nas suas cartas.
Ele diz, olha, em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. Por isso não atentamos para as coisas que acontecem fora de nós, mas para aquelas que estão dentro de nós. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, ele diz, o meu homem interior se renova a cada dia. Então não é o de fora vindo para dentro, é o de dentro indo para fora. Jesus chegava e dizia, é chegado a vós o reino de Deus. As pessoas, cadê o reino? Ele estava dizendo que aquilo que ele carregava estava sendo manifesto. Agora é claro, se você não colocar para fora o que Deus colocou aí dentro, aquilo que está fora vai querer invadir o que você tem aí dentro. Então... Eis-me aqui, vem me consumir com teu fogo, vem me consumir com tua glória. Sim! Eis-me aqui. Sim! Eis-me aqui, vem me consumir com fogo, vem me consumir com glória, eis-me aqui, eis-me aqui, vem me consumir com fogo, vem me consumir com a tua glória, eis-me aqui, vem me consumir. Já viu um ovo? Se você perfura um ovo de fora para dentro, você mata a vida que tem dentro. Mas se você pegar aquele ovo e colocar ele numa determinada temperatura, ele vai chocar aquele ovo. E a vida que está ali dentro vai nascer. E você não precisa quebrar o ovo para ela nascer. Quando ela estiver pronta para nascer, ela mesmo quebra o ovo. Como é que a gente canta? Como é que a gente canta? De dentro para fora, vem queimar em mim. Então, meu filho, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, o mundo caminha para um cenário, para sintomas do fim. Você não. Você tem um cenário bíblico para viver. Amém? Então, pensa nisso. Depois leia 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo fala a Timóteo, olha, nos últimos dias serão difíceis, os homens serão gananciosos, amantes de si mesmo, mais amantes do dinheiro do que das pessoas. Aí ele para e diz, Timóteo, tu, porém, meu servo, não atenta para essas coisas, tu vive outras coisas, porque aquilo que está dentro de ti, que está ligado, né? O Wi-Fi aqui, ó, com o Senhor direto. Então o que é que o mundo precisa? O mundo precisa dessa extraordinária unção que você carrega. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos